Olá, meu nome é Agda Lima Brito, sou estudante de doutorado do programa de pós-graduação em História Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estou hoje aqui para apresentar a pesquisa História de Trabalho de Mulheres nos Seringais Amazônicos entre 1940 a 1950. Então, vou tentar fazer uma leitura dinâmica pela questão do tempo, Então, através da análise de fontes orais, periódicos e fontes oficiais, eu busquei pesquisar a história de trabalho de mulheres que viveram nos seringais. As nossas protagonistas são mulheres tanto nascidas na região da Amazônia, como mulheres imigrantes, sobretudo mulheres que vieram do Nordeste, em busca de tentar delinear suas vivências em meias matas, focando sobretudo no cotidiano dessas mulheres para tentar falar do trabalho e das mudanças que ocorreram na região devido a esse período. Na década de 1940, ocorre o segundo ciclo da produção da borracha, devido a dois fatores. Em primeiro lugar, a política varguista de ocupação dos vazios demográficos do território nacional, conhecida como então Marcha para o Oeste. E em segundo lugar, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, sendo necessário colaborar para os esforços de guerra dos aliados. A borracha novamente vai entrar em pauta, Os olhos governamentais vão voltar-se para o Amazonas. O objetivo era ocupar esses espaços escassos de mão de obra e criar modos de trazer esses trabalhadores para os seringais. O discurso de Vargas, então, era usado enquanto ferramenta para atrair esses trabalhadores do Nordeste para o Norte, lembrando que vieram também outros trabalhadores de outras regiões do Brasil. Mas veio, em sua maioria, pessoas do Nordeste para o Norte, trabalhar nos seringais durante esse período. Se no primeiro surto da borracha, que vai ocorrer ali entre 1870 e 1912, o seringal era um ambiente em sua maioria masculino, durante 1940, a presença das mulheres em maior número modificou os modos de trabalho nestas localidades, modificando as formas de sobreviver nas colocações. O seringueiro, neste período, realizava a principal tarefa. O corte da seringa para a coleta de goma era algo que exigia muito tempo e muito esforço. As árvores ficavam afastadas uma das outras. Só o trabalho de recolher a seringa poderia durar um dia e uma noite toda. Depois transformar o látex em pele de borracha, trabalho realizado nas colocações que eram onde moravam essas famílias. Além do trabalho cansativo da retirada do látex, tinha as implicações da defumação. Após esse processo, teriam ainda que levar a mercadoria rumo aos barracões para realizar a pesagem da borracha e adquirir bens básicos como comida e ferramentas. Os alimentos produzidos, assim como a borracha, deveriam ser encaminhados para a troca nos barracões, a fim de diminuir a dívida dessas famílias perante os patrões. No entanto, ao negociar com o barracão, o trabalhador saía prejudicado, uma vez que os preços cobrados eram exorbitantes. Logo, essas famílias chegavam aos seringais eram obrigadas a consumir nos barracões dos patrões, estabelecimentos responsáveis por distribuir as ferramentas, assim como alimentação e remédios. Dentro desse contexto, foram reinventadas novas formas de sobrevivência nas colocações, contando com aquilo que era produzido dentro dos próprios seringais e com aquilo que poderia ser adquirido em meia mata amazônica. As mulheres foram aos poucos se tornando peças fundamentais para a assistência de suas famílias nos seringais. As mulheres vindas de outras regiões, como já citamos, ou nascidas nos seringais dentro das colocações, desde muito cedo já tinham uma rotina de trabalho, contando com o tempo para cada coisa, para cada colheita, para o corte da seringa. Dessa forma, percebemos como os modos de trabalho ainda estão vivos na memória dessas mulheres, já que o seu cotidiano de trabalho estava em torno de sua sobrevivência nas colocações e nos barracões. Sua rotina girava a maior parte do tempo em torno do trabalho. Ao passo que essas trabalhadoras cortam seringa, também são agricultoras, coletoras de castanha, coletoras de frutas, defumam borracha, realizam diversas tarefas, se tornando o eixo de sobrevivência de suas famílias. Por isso se fez necessário entender como essas mulheres começaram a buscar outras formas de se manter fora das dependências dos barracões. Além da borracha, a produção da castanha, da farinha, a manutenção da roça são exemplos claros de mercadorias que eram vendidas nos regatões e também armazenadas para consumo próprio.
Como relata uma das entrevistadas, Ana Xavier, após a morte de seu pai, ela começa a cortar seringa nas regiões mais afastadas e vai prosseguir a vida de seringueira até mesmo depois de casada. Apesar dos perigos na defumação da borracha, onde muitos adoeciam por causa da fumaça, as mulheres assumiram também esse serviço, nas colocações, tais como a defumação, a coleta da seringa. Essas famílias conseguiram, então, ter mais tempo para caçar, para cultivar roça, diminuindo assim o consumo nos barracões. Francisca Ribeiro, uma das entrevistadas também para essa pesquisa, trabalhava entre outros 2 seringais. Um mais próximo da beira do rio, em Hamburgo, e um seringal mais no centro, no Jutaí. O seringal de Hamburgo, que ficava mais na beira do rio, possibilitava a essa trabalhadora o serviço de rota, trabalho que não era possível no seringal no centro da mata, em Jutaí. As implicações para quem trabalhava nos seringais do centro, que eram mais afastados, eram bem maiores. O patrão deveria deixar as mercadorias para os seringueiros nas colocações, da mesma forma, recolher também a mercadoria que era produzida por esses trabalhadores. Francisca conta que no seringal onde trabalhava, o patrão só deixava a mercadoria de 6 em 6 meses. Uma das entrevistadas relata que no início era bom, porque tinha caça abundante, só que a caça foi se tornando escassa. Então Francisca passava a maior parte do tempo com os filhos no seringal mais na beira do rio, para conseguir fazer roça. Ficavam então as mulheres e os filhos nos serviços de roça. Ana Xavier, durante todo seu relato, manifesta profunda insatisfação com os patrões. Ela, que tinha uma rotina constante de trabalho em meia mata, aponta a todo instante revolta com o domínio exercido pelos seringalistas, como também eram conhecidos patrões, ao mesmo tempo em que, através de sua produção, burlava o sistema imposto pelo patrão, vendendo a mercadoria para o regatão, ao invés de vender para os patrões. Segundo David Gretsch, a venda para o regatão representava uma chance maior de liberdade na negociação, tendo em vista que essas embarcações fluviais que se aproximavam das beiras dos rios para comprar borracha dos seringueiros cobravam um preço por vezes até superior ao do barracão. No entanto, a negociação entre freguês e regatão dava a possibilidade da escolha de bens que não tinham nos barracões, e a possibilidade de não receber mais anotações nos cadernos de conta, em troca de bens básicos trocados nos barracões, tendo assim uma possibilidade de diminuir a dívida. Tratava-se de relações diferentes nesse caso. Era a escolha do seringueiro comprar no regatão, e o regatão, por sua vez, não precisava controlar ou obrigar o freguês a comprar na sua embarcação. Sendo assim, a relação entre os regatões e seringueiros era diferente das relações entre patrão e seringueiro, onde a violência acontecia. Não estamos afirmando que os produtos deixaram de ser consumidos por essas famílias nos barracões. Estamos esclarecendo que essa nova divisão de trabalho e também práticas que eram mantidas por essas mulheres possibilitaram uma nova forma de romper com a dependência desses produtos que tinham no barracão. A lida na roça, a produção da farinha para troca e consumo, a castanha, todos foram evidenciados como um trabalho muito pesado, conforme percebemos no depoimento das entrevistadas. Ao descrever um dos processos de fazer a farinha, alimento esse que era fundamental para a alimentação. Quando não estava no tempo de cortar, cortar no caso a seringa, os homens auxiliavam em outros serviços, buscando fabricar sua farinha para o consumo ou para a troca nos regatões, evitando comprá-las no barracão. A possibilidade de trabalhar em outras tarefas, aumentando assim a possibilidade de sobrevivência, foi factível para este seringueiro, devido à participação da sua família nas atividades em que este não conseguia realizar, pois nesse caso a sua mulher realizaria junto com o auxílio dos menores, no caso as crianças, A possibilidade de trabalhar. Dentre os trabalhos que foram descritos, percebemos uma profunda ligação entre o trabalho da mulher e o roçado, dito por algumas entrevistadas e entrevistados como trabalho doméstico, tendo como responsáveis suas mães e suas esposas, lembrando que a maioria das pessoas que afirmou que era um trabalho doméstico serviço de roça foram homens.
eles colocam esse serviço da mulher como um serviço inferiorizado, sendo que ele acabava sendo o serviço de roça que ajudava na sobrevivência dessas famílias, né? A maioria de todas as mulheres que foram entrevistadas mostra-se muito ligada a este trabalho de roça. Mesmo as mulheres que cortavam seringa também trabalhavam no cultivo, por exemplo, da mandioca. Estes produtos garantiam a alimentação das suas famílias, principalmente neste período em que o preço da borracha variava muito, e conforme isso ocorria, os produtos dos barracões ficavam cada vez mais caros. O trabalho na roça era referente principalmente ao cultivo da maniva, que era a parte principal da alimentação desses trabalhadores. A farinha é um alimento que faz parte da rotina de alimentação nas regiões norte e nordeste. Segundo os depoimentos, é possível notar como aquele cultivo era importante para aquelas famílias. Outros alimentos também eram cultivados, tais como milho, feijão, tabaco. No entanto, o relato das entrevistadas e entrevistados está muito presente no processo de plantio da maniva e fabricação da farinha, justamente porque esse é um trabalho não muito diferente dos demais, mas que necessita da cooperação de toda a família, principalmente das mulheres, que preparam o solo para o plantio e cuidam daquele roçado. Estes trabalhadores diversificaram a sua produção, passaram a ser também agricultores, coletores de castanha, atividades que eram difíceis de serem realizadas sem a presença das mulheres, trabalhadoras essas que se tornaram responsáveis por boa parte das práticas que foram citadas até o momento. A castanha também era colhida e tratada por essas trabalhadoras. As castanhas, além de serem usadas para o consumo, também eram trocadas por outras mercadorias nos barracões. No entanto, as famílias no seringal sempre buscavam burlar o sistema no caso imposto pelo patrão. Ao perceber que estavam sendo exploradas pelos patrões, as mulheres foram as principais responsáveis por esconder essas mercadorias, para que pudessem ser vendidas aos regatões. Estas famílias sofriam pressões por parte do patrão, mas não se tratavam de vítimas passivas, pelo contrário, em uma lógica de exploração, onde os trabalhadores e trabalhadoras não conseguiam ter os bens básicos para a sobrevivência de suas famílias, buscavam reagir à sua maneira. Para as mulheres que cuidavam das colocações, encobriam a venda de produtos por fora, faziam roça, cuidavam das crianças, cortavam seringa, entre outros serviços, de uma rotina de trabalho exaustiva e necessária sob constante preocupação com o patrão. Se ele pegasse o seringueiro vendendo borracha para o regatão, poderia expulsar e confiscar toda a produção daquela família, dentre outras práticas mais violentas de manter essas famílias presas aos seringais. Segundo as entrevistadas, em alguns casos era confiscada até a roupa do corpo de algumas famílias, que eram pegas vendendo produtos para o regatão. Foi através daquele trabalho coletivo, contando com a participação em maior parte dessas mulheres, que foi possível realizar o cultivo de outros gêneros alimentícios, longe do controle do patrão. Essas mulheres ficaram invisibilizadas dentro das colocações e dos barracões durante anos, mas acabaram se tornando o eixo daquelas famílias que viveram e vivem nas florestas do Amazonas, justamente porque desempenharam vários papéis, né? É importante que a história redime esse silêncio e que as pesquisas em torno do trabalho feminino, familiar, trabalho análogo a escravo e até mesmo infantil avance de forma contínua, a fim de desvendar as possíveis causas de por que esse tipo de trabalho perdura ainda hoje na Amazônia Legal.